Prazer o meu, muito obrigada pelo convite e parabéns pela resistência, né? Nossa, duas boas perguntas. Essa primeira é muito boa. Vamos por partes. É o fã mitológico e o fã que precisa do divã. E para criar, para ter a ideia, para ver diferente, para poder enxergar alguma coisa, senão você vai ficar sempre submetido ao elo eu outro. E eles trataram como heróis também, esses caras que criaram o botão do like. Olá, amigos da Tarrafa Literária. Estamos aqui na 13ª edição do festival online ainda. A gente está ainda vivendo a pandemia, então achamos mais seguro fazer o festival de forma remota. E está sendo um prazer para mim poder trazer para vocês conversas com grandes nomes do mercado editorial, espalhados pelo Brasil inteiro. E eu vou ter a satisfação aqui de bater um papo pela segunda vez agora no festival. A Maria já esteve conosco em anos anteriores. A Maria Homem, é um prazer te receber aqui na Tarrafa Literária Online. Maria. Prazer o meu, muito obrigada pelo convite e parabéns pela resistência, né? Jogando sua rede e a letra. Duas coisas, né, que vieram para casar mesmo, Tarrafa Literária. Exatamente. Uma rede que pretende pescar leitores. Nem que seja um pouquinho à força, vamos arrastar os leitores para perto da gente, né, Maria? Fora a outra parte desse significante, que é a conexão, que é a famosa net, né? É a outra, os seus vários nós, os enlaces, para poder pescar, você tem que se juntar com os amigos. E para juntar um pontinho com outro pontinho. Então, é isso, né? Estamos aqui sobrevivendo, como a gente estava falando. É isso mesmo. Falando desses encontros, Maria, eu quero deixar aqui, no começo da nossa conversa, um grande reconhecimento ao Contardo Caligares, que foi ele quem me apresentou o seu trabalho de uma maneira muito elegante, discreta, e que foi um privilégio ter também convivido com ele em vários momentos do passado, que ele sempre atendeu aos convites vindos de Santos. Então, eu quero deixar aqui um registro, uma homenagem à memória do Contardo. Que esteja com a gente durante muitos e muitos anos, né? Porque tem estofo para isso, uma fonte, enfim, não cessa de pulsar, pelo menos por aqui. Exatamente, a obra fica mesmo, né? E já partindo para a gente falar de obra, quando você escreve, Maria, eu sei que você faz atuações também, muitas falas, a tua maneira de se apresentar também é no falar, né? No diálogo, né? Nessas tuas atuações, na escrita, você pensa mais em você ou no receptor? E ao escrever, você acha isso um processo também de cura? Nossa, duas boas perguntas. Essa primeira é muito boa. Vamos por partes. Vamos. Me empolguei, na verdade. Vamos lá. Não, mas é que a primeira já é muito boa. Eu penso em mim ou penso no outro? Poxa vida, que agora você me pegou mesmo. Eu vou te falar, eu não penso no outro. Tá. Mas eu não penso em mim também. Por isso que eu agora embatuquei aqui e achei uma boa pergunta. Certamente eu vou pensar sobre isso para além da nossa mesa. Você vê o que é bom, uma semente. Mas eu não penso... Assim, é mais fácil eu responder. Eu penso no leitor... Claro, de alguma maneira eu converso com o leitor, ou quando faço um livro, ou um artigo no jornal, uma coluna, uma mensagem, ou mesmo quando é audiovisual, quando é a palavra falada e não a palavra escrita.
Mas eu diria que eu não penso no outro, no sentido de que eu não estou dizendo para o outro o que eu estou supondo que é ele, eu não suponho Uhum. ser no outro, nem um desejar no outro que eu deveria cumprir. Nesse sentido que eu não penso no outro, embora fale para o outro. Eu estou me dirigindo ao outro, mas eu não corporifico esse outro, não dou existência, densidade, desejo, senão isso me aprisiona. Senão eu não Uhum. sofrer. Então, é incrível isso, né? O lugar da demanda. E como, para você conseguir bancar o teu pensamento livre e próprio e autorado, de alguma maneira você tem que explodir o mundo. Você tem que correr o risco de não ser amado, de não satisfazer, de despertar ódios e amores, e ser indiferente a ambos. Você não se Uhum. deixa seduzir nem pelo amor do outro, nem pelo ódio do outro. Você não acredita muito nenhum nem outro. Você pode analitizar. E às vezes eu faço isso, adoro aquela coisa, se adoro. Mas de vez em quando até me divertir e me distrair respondendo comentário. Então, às vezes até a equipe que me ajuda, porque senão eu não conseguiria, me traz assim alguns mais bombásticos, para o bem e para o mal, sabe? Fada, rainha, deusa, tem vamos dizer, adjetivação do ideal de eu, e tem louca, É o fã mitológico e o fã que precisa do divã. é bem eclético. Então, Ah, se eu conseguir ter independência, que eu prezo muito, e poder ser fiel ao que eu sinto e ao que eu observo e ao que me atravessa, eu não posso ficar refém nem do afeto, nem do que eu estou supondo da demanda do outro. Então, a primeira parte eu responderia: não, não, o outro, ele existe porque ele me faz existir, estou falando com, ao mesmo tempo que também não penso no eu, tanto faz eu mesma. Em última instância, quando você fala ou quando você pensa, para você pensar alguma coisa, aconteceu, enfim, não sei, bom, noivas e noivos, noivinhas e noivinhos, e touros, e sexualidades, e desejos e pulsões. Bom, vamos fazer esse recorte bem amplo, o amor e a pulsão, que é um recorte, é o core da psicanálise, está na mídia de assim dia não. Você veja que maravilhoso isso. Eu quero pensar sobre isso, né? Esse é o objeto. Esse é o objeto. Então, eu também não posso ficar presa no meu próprio eu. Ah, ficaria bem ou não ficaria bem eu abordar isso? O que será que vão achar de mim mesma? O que será? Vão gostar? Não vão dar like? Não vão dar like? Se eu acho relevante esse ponto, se me pegou, se me atravessou, é isso que eu tenho que dizer. Se me veio um insight, se me brotou uma junção inusitada de alguma coisa que eu preciso coligar, né? Aí eu vou aqui. Se eu estou sentindo que está vibrando, a antena está masculinidades, que eu estou fazendo um curso, que estou discutindo, que a galera está soltando música, peça de teatro, performance, se está reverberando, é ótimo, estou captando. Então, a antena não tem a ver comigo, mas também não tem a ver com o outro que me escuta ou que me assiste. Tem a ver com o mundo. Então, nem eu, nem outro. O que está em jogo é a coisa em si, é o objeto, é o que tá rolando. É o que eu não sei dizer com um português mais chique, mas é o que está vindo, é o que está vindo aí que eu digo, é relevante, eu sei, e eu escuto de vários canais, né? Do que você lê, dos amigos, do que você debate, do que você escuta da clínica,
do que... Aí você diz, tá, peraí, deixa eu me localizar, tá, essa é a via, esse é o caminho e essa é a atitude. Essa é a posição da qual falar. Então, é essa antena, o objeto, a coisa em si, e a posição de discurso, a posição de fala, mais do que o lugar, a posição. Como você se posiciona nesse lugar? Então, eu acho que é isso. Você viu, né? Boa pergunta. E aí já deu uma volta. Gostei do posicionamento, que você acaba ficando numa distância de você e do outro para analisar o objeto, o tema, o ponto a ser explorado, né? Vamos dizer assim. E para criar, para ter a ideia, para ver diferente, para poder enxergar alguma coisa, senão você vai ficar sempre submetido ao elo eu outro. Você vai ficar submetido e vai ficar repetindo, aí você vai ter um discurso que vai ser da ordem do mesmo, porque aí eu já sei o que é corretamente político e econômico e, enfim, amigável de se dizer, e eu já sei também o que seria incorreto politicamente, economicamente, e também não vou dizer, então eu já tenho o pré-discurso todo prontinho aqui e também me entedia. Aí eu já sei. Aí já, já captei qual é a ideia. Já captei qual é já estou sabendo, né? Qual que é a narrativa, digamos, o textinho. Qual é o texto? Para a gente desempenhar o papel e fazer a peça do nosso teatro mundi. Né? Então, é por aí. Então, me parece... Eu ia só falar que é tão bom toda essa discussão que eu até esqueci a segunda pergunta. Eu lembro que tinham duas, que a segunda também era boa. Eu já perdi ela. Mas eu anotei tudo aqui. Mas tem uma brincadeira só a gente esbarrou em assuntos na tua fala agora, né? E dentre elas você falou do like, do botão do like e dessa questão da expectativa em cima do número de likes, da frustração da audiência. As pessoas estão tão carentes de likes, né, Maria? Às vezes o cara esquece o conteúdo dele só para ver se o like... O cara começa a tentar pensar pelo algoritmo, sei lá, das redes sociais. Né? Isso. Isso é o auge da submissão ao grande outro. É você se acertar com o algoritmo. É isso que é você morrer. Isso é a morte. Porque aí você está submetido à fórmula, né? E eu aprendi uma coisa ontem sobre fórmula, vou te contar aqui, quer dizer, acho que aprendi também, não sei, mas eu chutaria assim, eu acho que é coerente. Vou dar um exemplo, levemente pessoal, que acabei de comentar, né? Esse tema que está na minha cabeça agora, essa história de masculino, feminino, masculinidades, confronto, e os debates e os eventuais conflitos disso, tudo bem. Aí fui fazer uma live que foi engraçada, porque era com uma pessoa que não apareceu, porque não conseguiu aparecer, porque ficou ali sem sinal, que é muito próprio do descompasso contemporâneo, que ele é subjetivo, intersubjetivo e tecnológico. Mas, enfim, vamos fazer isso, e aí se falou sobre esse curso. Ok, masculino, um curso que aí você lê, você pensa, você estrutura as aulas, você vai nos assuntos, você pesquisa, eu estou plenamente mergulhada nisso e tal. Aí vai lá, tem X likes, e tem alguns comentários, e é uma coisa comprida e longa, e 10 aulas, e 10 dias e tal. Beleza. No outro dia, ou 2 dias depois, alguém inventou, fizeram um acervo Maria Homem no Twitter, com micro recortes da minha própria pobre pessoa, falando, não é nem falando coisas, são trechos, assim, 2 segundos, 3 segundos, algumas
eu falo, nem da minha própria pessoa. Aí é esse o recorte, nem da minha pobre pessoa. Nem da minha, aí fica lá, um trechinho. Ou como é possível? Aí tem esse recorte. Então tem micro recortes de segundos, Aham. de trechinhos de fala ou de interjeições. É uma lógica quase de meme. Aí uma outra pessoa, imagino eu, pegou alguns desses recortes e colocou dentro de frases. Como é na sua escala MH, como você se sente? Se sente bem, se sente, enfim, aí colocou alguma camada afetiva dentro disso e fez uma numeração de 0 a 10, 0 a 9. Esse post ele é um post se aquele do curso foi X likes, esse foi, sei lá agora deixa eu fazer uma conta básica, mas foi muitas vezes. Foi 10x, foi 20x, foi uma Nossa. conquista. Então, claro, ouve, a gente está falando de psicanálise, literatura, cultura, cinema, subjetividade, não é celebridade, não é popstar, não é universo. Aham. Então, numa rede pequena, você ter 1000 comentários e milhares de likes é bastante. Para o quê? Para segundos de um ser humano. Sendo que, quando você tem horas de um ser humano que traduz tudo o que está pensando e lendo em 10 partes e faz um raciocínio, e tem literatura, tem livros, tem isso que está atrás de você, é assim, ó. Me ajuda a pensar isso, Zé Luiz, porque isso ainda tô elaborando. Eu acabei de ter esse insight ontem. Então, eu sei, se você quer ser amado, seja o mínimo, seja micro, Uhum. seja brevíssimo, Uhum. é muito mais palatável. O que é física, né? O que é física? Se Uhum. você quer entrar grande em alguém, né? Entrar muito, ser muito, você vai fazer isso com um alguém. Uhum. Se você quer uma relação profunda e íntima e complexa, e corpo, alma, espírito, sexo, tudo, acho muito difícil ser trisal, ser poliamorista com 5, sabe? Para mim, a Uhum. pessoa é muito pesado, porque tem muita intensidade. Então, eu dar conta de um ser humano, acho que estaria talvez no meu limite, não sei. Vamos ver o que a vida está aí, mas em princípio, eu acho que um está ótimo. Agora, se você Uhum. quer ter muito amor de muita gente, você tem que ter 2 segundos de interação. Faz sentido, né? Interessante. É uma. E é um percurso desses. Você falou dos memes, né? Tem uma lógica, uma técnica, né? Desses veículos também, que é um tanto misteriosa para mim. Outro dia eu assisti aquele documentário que tem um doc-drama junto, aquele que foi bem falado, o Dilema das Redes, na Netflix. Você deve ter visto. E eles trataram como heróis também esses caras que criaram o botão do like, né? E eu botaria uma pulga atrás da orelha do cara só pro documentário, né? Pra dar o outro lado e falar assim, amigão, você gerou um mar de gente frustrada também, que precisa ter essa defesa para ser ignorado, né, Maria? Porque as pessoas querem holofotes, né? E com essa horizontalização das mídias, essa quase anarquia das mídias, tá todo mundo muito frustrado, me parece, né? Claro que isso é só um pontinho dentro de vários outros problemas aí. Mas o dilema das redes, eu falei, não apertaram aqueles executivos do Facebook, não, só ficaram elogiando os caras. Agora, sabe que isso, eu às vezes, claro, é, é, sem dúvida que tem muita gente frustrada e traz sofrimento, e a própria estrutura da frustração é o eu se comparar com o ideal de eu que está depositado no modelo identificatório que é o outro, e você está sempre aquém. E o segredo do capitalismo
contemporâneo, sobretudo imaterial, é deixar o sujeito cada vez mais aquém. Então, ele é sempre menos do que ele poderia ser. Aí você compra outro cabelo, outro olho, outra boca, outro nariz, outro telefone, outro peito, e vai comprando, e você vai estar sempre aquém, e beleza, vamos indo, e essa é a lógica. Mas o outro lado da moeda, que eu também sinto, pode ser que eu esteja enganada também, e seja o lado, assim, otimista perto do Natal, fim do ano, mas assim, essa popularização desse lugar de enunciador, e tanta gente ter algo a dizer, mesmo não tendo muito a dizer, mesmo sem ter grandes conhecimentos, aí todo mundo vai lá e fala de vacina, todo mundo vai lá e fala o que é vírus, o que é proteína spike, até eu sei esse nome, entende? Aham. Aí significa o quê? Que a gente está flertando um pouco mais com o lugar de sujeito, não tá? A gente tá falando: "Espera aí, eu quero participar do jogo, eu Uhum. quero saber", eu posso nem saber muito bem o que que é Supremo afinal. O que que é Supremo, o que que é Executivo, o que que é Judiciário, o que que é orçamento, ou secreto ou não secreto, ou paralelo ou não paralelo, como é, quem vota, quem decide, o que que é emenda, o que que é lei, o que que é projeto de lei, MP, TP, 4P, né. Eu diria que daqui a uns 3, 4, 5 anos, vamos tentar apostar, vai ser mais difícil você enganar as pessoas com as narrativas totalmente mentirosas, porque de alguma maneira todo mundo está se sentindo convidado para ser sujeito do mundo em que vive. E está Uhum. começando a ficar muito descontente, ressentido, revoltado e tudo talvez mal aproveitado essa energia, mas ainda assim é uma energia. Porque Uhum. você há 300, 500 anos, você não ousaria levantar o olho para o seu senhor, porque ele é senhor e você é escravo. Dialética do senhor e do escravo, Hegel, o que você quiser. Uhum. Hoje, você fala: "Quem o cara pensa que ele é?" Como assim está me tratando dessa maneira? Como assim? Por que que ele tem mais direito? Eu também quero falar, eu também Uhum. quero pensar, eu também quero conhecer, eu também quero ganhar, eu também quero ter, eu também quero comer. Por que que, né? Então, Uhum. cada vez mais se amplia isso que eu estou chamando uma consciência de subjetividade. Eu Uhum. sou sujeito da ação, eu estou no páreo, eu estou no jogo. Então não é só uma coisa, um papo cabeça. Ah, tá, Uhum. porque os intelectuais disseram, e a modernidade, e todos somos iguais, e a invenção da subjetividade moderna, e a ideia de um eu, não é, isso não é só literatura, filosofia, isso é a vida da pessoa. E ela começa falando uma qualquer coisa, qualquer nota, e com uma trombeta na rede, mas é Aham. muito interessante talvez, ela quer ser amada, ela quer like, mas depois ela vai começar a falar: "Opa, espera aí, então, espera aí, por que não? Por que não ser amada? Por que não ser amado? Por que não ter like? Por que não ter um lugar? Por quê? Espera aí, tá estranho isso daqui, como é que é mesmo essa história aí?" Muito interessante. Você falou uma hora recente agora na nossa conversa que eu não sei falar chique a determinada coisa. Eu estava pensando, quando falam assim, vai ter um colóquio, o coloquial é só para dizer, é só um apelido, né? O colóquio é sempre sofisticado, né, Maria? E a segunda, a segunda pergunta que a gente tinha deixado um pouquinho do lado era o escrever, se o processo da escrita ele é um processo de cura. Ele é, antes de tudo, um processo de não enlouquecimento. Tá. Talvez, então, a gente possa dizer que seja um tipo de cura, porque você não vai para o precipício, né? Precipício, enlouquecimento, o que que eu quero dizer? Vácuo, vazio, Uhum. angústia, falta de palavra, falta de simbólico, falta de
né? Você está jogado aqui, caiu. Então, eu vou momento piegas, vai. Eu acho que escrever salva, pensar salva, né? O trabalho, ultimamente, tem me sustentado em todos os níveis. Então, acho que tem algo muito profundo disso, não aquela ideia operária e dominadora, exploradora do trabalho nesse sentido, mas o trabalho como em física, lembra? Você tem uma força que opera um deslocamento. Essa é a definição de trabalho. Você houve trabalho. Se você fez um deslocamento de um ponto A para o ponto B, é um deslocamento do teu corpo, do teu músculo, da tua cabeça, do teu, enfim, da tua psique. Então, a escrita, ela opera isso, senão você está num vácuo, você está numa pura angústia, você está atônito, você está com o corte, com a morte, e de alguma maneira você é obrigado a tecer o fio, você desloca, você tem que andar mais um pouco, mais um pouco, e pensar mais alguma coisa, e ter esta conversa. E ter uma outra conversa e observar alguma coisa de um outro ponto de vista. Então, quais são os lugares? Quem é você? O que você pretende? O que eu digo? O que eu faria? Né? Então, você sai da inação. Você sai do morte, né? Porque a pulsão de vida, Eros, é isso. O Freud definiu, né? É conexão, é elo libidinal. Eu acho que eu diria é conexão, mas é esse deslocamento. É o que te tira daqui para te jogar fora do eu. É para fora. Então, ele não é mortífero, ele vai. A gente pode entender que, em parte, o Lupa da Alma, o livro que você lançou recentemente pela editora Todavia, ele pode ter te ajudado também nesse período pandêmico? Ele foi para você também algo muito bom de percorrer? Foi difícil de percorrer, porque foi ao longo do ano de 2020 e ele foi publicado em novembro. Então, eu devo ter terminado, vamos dizer, outubro, né? Setembro. Não lembro quando foi a entrega, mas assim, então ele foi quase um ano, né? Um companheiro para ir, e foi dando tempo de pensar, de poder saber onde ele poderia levar, como, né? Sem dúvida, ele ajudou a fazer essa elaboração que era coletiva. Então, quando você faz um livro, de alguma maneira você ser porta-voz daquele movimento que não é só seu. E tem que ter a humildade um pouco de se saber só um carregador da voz. Não é a sua voz, você está só, né, portando, porque porta é francês, né, de porte-manteau, de porter é levar, né, de carregar aquilo. Você que está... O porta-voz é o carrega-voz, né? O portador, né? Nesse sentido, de portar nesse sentido. Então, é bom, porque aí você é movimento de novo, né? E você é antena. Sim. E para o leitor que está ouvindo falar pela primeira vez no Lupa da Alma, o que é esse livro, Maria? Olha, o convite da Todavia foi, vamos fazer uma coleção a seco, no próprio momento do ápice da pandemia, assim, no ano que se imaginou ser o grande ano de transformação, 2020, o que está acontecendo? O que está acontecendo em vários campos da vida? Aí eles convidaram, acho que umas 15 pessoas, 10, 15, economia, política, psique, o psiquismo, que fui eu, e aí foi nas artes, e aí foi indo, né? Então, é um desafio você pensar a coisa enquanto ela acontece.
Aí qual foi a ideia? Qual era a tese básica do livro? É o subtítulo, é o título e o subtítulo do livro, né? Lupa da alma. A pandemia funcionou como uma lupa para revelar quem somos, o que tememos e o que fazemos diante do risco e da ameaça. Quarentena, revelação. E não tenho dúvida disso, né? Desde o pequeno até o macro. Então, a estrutura do livro, que tem 7 capítulos, é do eu. Primeiro capítulo é sobre o eu, seus conflitos, seus sintomas, seus insights, e como que cada um ficou, né? Ou se você era fóbico, por exemplo, você ficou tranquilo. Se você era meio paranoico, você ficou até aterrado, porque sempre você teve fantasmas imaginários, agora você tem um vírus real. Ou vice-versa, ou você ficou com medo de tudo, você revelou uma noia absoluta, você tem uma estrutura fóbica, ou você foi para a compulsão, e tem milhares de dados sobre isso, aumento de consumo de álcool, de droga, de açúcar, né? Ou você deprimiu mais, ou, né? O capítulo 2 já vai fazendo a conexão de uma subjetividade com outro ser. Então, sujeito, o amor, o desamor, maior índice de separação, pessoas que se juntaram, namorados que estavam ali, naquela, né, devagar ali, de repente, o portal está fechando, vem comigo, não quero ficar sozinho, vamos casar, vamos morar junto, né? Então, ou aquele que falou, pelo amor de Deus, então não vem para cá, tô fora, eu vou para outra cidade, eu vou para casa de fulana, eu vou para a universidade, né? Então, tanto faz o que você fez, mas a lupa que foi colocada em cima da sua alma mostra, na hora do aperto, na hora do risco, da ameaça, quem é você no elo íntimo com o outro, como está a sexualidade ou não está, como está a sua relação com o seu corpo, com o movimento, com a comida, com a roupa, com o amor, o desamor, a estima, a autoestima baixa, enfim. Aí vai ampliando, né? Como a estrutura é essa espiral ascendente que vai ampliando as relações subjetivas deste um sujeito. Então, o terceiro é sobre família, a relação com os pais e com os filhos, o envelhecimento, o criar, formar pessoas, a escola, como é que a gente vai transmitir o nosso saber para o outro, como é que vai ter conflito ou não, pais e mães, as diferenças de gêneros dentro do domus, do espaço doméstico. Aí vai indo para o campo do trabalho, né? O capítulo 4 vai falar sobre a forma de trabalhar à distância e esse modo à distância de poder estudar, trabalhar, pensar, operar, um modo Zoom de viver. Depois vai ampliando para a cidade, como é que a gente faz as relações com as pessoas não conhecidas, mas que estão na polis, como é que é, né, você fazer troca e você fazer sociabilidade, também dessa maneira, o medo, o conflito, a lei, como é que a gente faz política, o que se revelou na pandemia sobre a nossa maneira de passar boiado ou não, ou ser mais transparente, ser mais aberto, mentir mais, qual é a lógica do falso, o fake, o fascínio pela fantasia. Aí a gente chega na parte global, né? O capítulo 6 é uma lógica identitária da espécie humana. A gente já tinha feito isso no pós-Segunda Guerra, foi quando a gente cria a ONU, cria a ideia de crime contra a humanidade, criando o conceito de humanidade. O conceito de humano, ele é tipificado na lei. Então, a gente hoje também entende que não dá para você tirar um vírus de circulação sem vacinar todo mundo. Sem entender que se ele nasce aqui num mercadinho de Wuhan, ele também se espalha em todos os mercadinhos do mundo. E se você não vacina a África, você vai ter a Índia, o Brasil, o mundo, você vai ter variantes e vai ficar infinito. Então, problemas
reais demandam, soluções reais. 2, soluções globais. Não dá para ou achar que a Terra é plana, ou achar que o Estado-nação é soberano, porque não é. Porque, simplesmente, o ar não está sobre o Brasil. O ar e o problema, e a crise ambiental, e as questões ambientais, elas são de todos. E a lógica é sistêmica, a floresta, a água, o ar, o rio, o micro-organismo, os fluxos de pessoas e de trabalhadores, os fluxos de capitais, os paraísos fiscais, todos os problemas, eles têm que partir de uma premissa muito simples. A minha subjetividade é parte da subjetividade coletiva global. Querendo ou não, querendo que a tua vida tenha a ver com o cara do Alasca, querendo que tenha a ver com o cara do Zimbábue. Não importa se você quer ou não, tem a ver. Sim. Aí a gente tem muita reação contra isso, de todos os gêneros, de todos os graus, gênero, número e grau. Só para fechar o raciocínio, o último, 7º e último capítulo é sobre luto, morte, perda, luto. Então, capítulo 1 a 7, do eu à morte. É isso o livro. Te fiz assim, sei lá quantos minutos. 3 Muito minutos. bom. O livro todo, mais ou menos. Acho que. Foi quase um meme. Não, então, agora que a linguagem é memética, como cria Barthes, e a gente está aqui na semiologia básica. E você sabe que você está falando do processo de cura, né? Engraçado que durante a pandemia eu tive que fechar as portas da minha livraria de rua, aqui na cidade de Santos, a Realejo Livros, que é de onde eu estou conversando com você, e a partir da experiência de livreiro que começou o Festival Tarrafa Literária, que você foi num teatro histórico do século XIX, lindo, né? E nesse processo da pandemia eu fiquei de portas fechadas, mas eu tive que trabalhar, porque senão eu não ia conseguir manter a livraria para depois desse lugar que nunca termina, que a pandemia está durando muito tempo, né? E aí mandei meus funcionários para casa, falei para eles, 3 funcionários, falei, fiquem em casa, porque não vai dar certo. Vão lá e se cuidem que eu vou fotografar livros de manhã, embalar à tarde e eu vou entregar na casa dos leitores. Maria, o laço que se construiu nesse período duro de pandemia que eu me arrisquei também um pouco, tal, o objeto livro chegando nas mãos de um cara que está em isolamento e o laço que se criou de eu ser a ferramenta de enviar esse livro, que o livro é um tipo de acolhimento também, essas emoções pandêmicas e com o objeto, desaguando no objeto livro, foi um laço inesquecível também, é um aspecto, né, dessa vida de privação e como o livro é forte, como o objeto livro é forte. Queria fazer esse comentário e ver o que você desdobra disso, dessas sensações aí. Eu vou começar por um outro lado, que é assim, claro, guardadas todas as devidas proporções e os privilégios e tal, o meu filho ficou 1 ano sem ir para a escola, né? Grosso modo, um pouco mais. E toda a discussão sobre 1 ano perdido. Aí, eu vou dar um testemunho absolutamente pessoal, porque aí é mais complicado tudo isso para outras pessoas e outras crianças e outros estudantes, mas eu diria que não existe perda enquanto você está vivo. Não existe, porque a perda é uma ficção de não viver ou de nada. Você não aprendeu o conteúdo? Talvez, mas você aprendeu menos conteúdo programático de LDB, de Lei de Diretrizes e Bases, a base curricular tal, talvez, mas você não pôde sair na rua. O que isso
mostra para você, de você mesmo, o que que é vírus, o que que é risco, o que que é ameaça, o que que é medo, o que que é luto para você, o que que, né? Então, esse 1 ano de vida foi diferente de todos os outros. Quer dizer que não viveu? Não. Quer dizer que perdeu? Não. Não necessariamente. Perdeu coisas, encontrou outras, necessariamente, mesmo quando você está, vamos dizer, destruído, né? Não estou fazendo elogios de destruições, de, enfim, de guerras, de genocídios, de mortes, não é isso, mas não existe não vida se você está na vida. Então, esse 1 ano que você teve essa ideia brilhante de manter o objeto, que provavelmente é da sua paixão, e partilhá-la com o outro, porque é tua paixão e porque é teu pão, você faz o elo libidinal, você faz o elo de, é o laço social básico, mesmo o laço sendo mais estreito, sendo diverso, sendo, ele é mais estreito aqui, mas ele amplia ali, porque é isso, não existe, não existe a perda. Existe sempre a transformação. Mesmo quando você perde um amor e você perde uma vida, você, claro, existe a perda, é óbvio, mas você tem um outro ser, você é uma outra coisa, sem aquele objeto, você não consegue não ser, a não ser que você opte e saia da vida, ok, mas a gente opera muito com uma ideia muito preenchida de presença para dizer perdi, para dizer ausência, sempre um lamento do que deveria ser, do que deveria estar aqui. E é equivocado esse raciocínio. Não é assim, sempre alguma coisa é. E se Sim. você retira isso, vai continuar sendo o que está aqui. Não tem saída. É esse quadro, é essa câmera. Eu posso sair. Não é que você me perdeu, você tem aquilo. E tudo bem que você não está me vendo, não tem a mim, mas tem todo o resto. Isso sempre. E se a gente ficasse tranquilo quanto a isso, talvez a gente tivesse menos acting out, menos atuação, menos loucura, menos devastação, menos ganância, né? Bem mais tranquilo. Acho que a gente, nossa, falta uma tranquilidade gigantesca para falar, tá, então vamos continuar a ler? Tá bom, né? E vamos entrar no universo aí. Outro grande capítulo é a leitura, a mágica leitura silenciosa, que é uma invenção moderna com a criação do livro, da prensa de tipos móveis. E mais do que a técnica da prensa, é a ideia de uma subjetividade individual privatizada que pensa sozinha. Pode entrar em contato com essa letra sem mediação do vigário, do padre, de quem vai decupar para mim a lei, porque eu vou aprender a ler e escrever. Eu vou me alfabetizar e o alfabeto vai chegar até mim. Um alfabeto e um decupador de alfabeto, que somos nós, leitores. Pronto. Aí a gente conversa para sempre. Tanta gente já falou tanta coisa, né, gente? Olha, só de te olhar aí, a livraria já, né, você já fala, nossa, podia tirar um sabático de 10 anos. E você falou de ler para você mesmo, né? Porque no processo, naquele livro Uma História da Leitura, do Alberto Mangel, ele passa exatamente essas mutações da leitura, né? Que como se tinham poucos alfabetizados, você lia alto, né? E quando os primeiros começam a ler para eles mesmos só e falar, aí tem conspiração. Esse cara está escondendo alguma coisa da comunidade. É algo suspeito ler para você mesmo, né? Nesse período da maior alfabetização e tudo mais. Então ler dá poder mesmo, né, Maria? Que bom, né? E só para juntar com o que a gente estava falando antes, ler dá o saber
e a ampliação mental que dá poder, né? Você precisa ter essa densidade subjetiva. Isso é poder, porque isso é poder sentir, falar, pensar e fazer muito diferente. E isso é o poder, é você ter potencialidades na manga, né? Agora, junta isso, quando tem esse estofo e tem potencialidades reais, não só papagaias miméticas e meio chatas, né? Boring, total repetição. Agora, junta isso quando você tem também o poder falar, poder escrever, poder ser, né, sujeito do discurso, emissor da mensagem, para usar um termo meio batido. Ainda está capenga? Ainda está capenga, eu diria. Mas acho que a operação está feita. A operação. Você não acha impossível você chegar ali no púlpito e falar, né? Imagina, século IX, mas nunca que o cara ia ousar levantar o olho. E agora você vai lá e sai na falação. É falação? Mas a gente lê e tem poder, a gente fala e tem poder, a gente escreve e tem poder. Agora falta juntar um conteúdozinho, hein? Falta juntar um saber. Vou falar um pouco menos de bobagem. Esse freio, o freio de uma boa, uma boa filtragem, né, do que você tá emitindo. E falando sobre literatura, ficção, ela é uma chave, uma ferramenta. A gente pode dizer que ler ficção, a literatura é a grande autoajuda, Maria? Não só. Tanto que a autoajuda, às vezes, passa a literatura ficcional, né? Tanto que não se sabe muito bem aonde colocar, então é não ficção, é ficção, uma terceira coisa. Que narrativa é essa chamada autoajuda? Mas a ficção é de grande ajuda e talvez de real e provocadora ajuda? Eu diria que sim. Por quê? Porque isso que eu estava falando, poder e o poder ser sujeito, experimentar potencialidades, né? O conceito de poder com o poder ser, um poder pensar. Como é que isso vem? Por imaginar outras potencialidades de eu que não o seu velho e meio rasgadinho, roto eu. Então, a literatura de ficção, ela te dá isso, ela te dá os personagens, ela te dá a galera inteira para você se identificar, te dá essa troca, essa comunicação. Agora, a não ficção pode te dar isso? Também pode. Então, olha só, você pode ler um livro sobre, sei lá, vamos pegar um best-seller assim, 1808. Ou o que é escravidão, o que é corte, o que é história do Brasil, como é que é? Ou o que aconteceu na pandemia? Vamos ler a coleção toda do 2020 da editora. Peraí, nossa, eu sou outra pessoa agora que eu entendi isso. Eu sou outra pessoa. Essa operação de ser um outro, ela vem com a ficção e com a não ficção. Tanto faz. Porque o que importa é que o eu foi atravessado. Você não é mais o mesmo, porque, cara, tive insight, entendi o que foi a ditadura, que eu falava levianamente, olha isso, porque agora que teve esse retorno do recalcado, entendi o que foi e que eu não tinha percebido como tinha sido e como não tinha acabado. Então, isso me... saquei! E aí você vai ler uma ficção, e uma ficção, às vezes, que ela é menos ficção, como o K, do Bernardo Kucinski, por exemplo, ou você pode ler Jorge Amado, ou você pode ler o Julian Fuchs, você pode ler, né, de mais contemporâneos,
mais pop, menos pop, mais erudito, você tem toda uma lógica que é ou ficção ou autoficção, que vai contar as suas histórias, Vargas e ditadura nos 60, 70. E aí você tem duas grandes ditaduras brasileiras, e com ou sem personagem, que vão te mostrar, nossa, peraí, o mundo está sendo uma coisa diferente do que ele era para o meu olho. Então, o meu olho mudou. Muito bom. É a transformação do leitor, do cara que lê o mundo também, não é? E é dialético, né? O mundo, aí o mundo passa a ser outra coisa. Sim. E você não vê a galera que está na rua, ou que está te pedindo algo, ou que está, enfim, o que você está pedindo algo para alguém, ou como você está fazendo. Enfim, acho muito difícil hoje a gente ver, por exemplo, livraria de rua, cinema de rua, do mesmo jeito que a gente via há 10 anos. Porque a gente tem toda uma discussão, uma briga, um debate. Então você fala, nossa, está aqui na rua, o que é estar na rua, o que é estar no shopping, o que é estar no e-commerce da Amazon. Então você tem várias gradações, por exemplo, do espaço de circulação de cultura. Literatura e cinema, né? Livros, né? Mercado editorial, mercado audiovisual. Tão complexo, mas sem dúvida você está andando na rua e você não vai olhar um cinema de rua, uma livraria de rua, como você olhava naturalizadamente. Da entrada de Amazons e da pandemia. A sua própria relação de consumo ou não com e-book, com PDF, pirata, não pirata, tem que pagar, não tem que pagar, o que você está fazendo? Você está estrangulando a cadeia, o autor vai viver do quê? Vai pagar o boleto como? O debate que a gente teve agora com o Fernando Moraes e o Lula, o livro Lula, né? Que deflagrou um debate dificílimo. Sim. De copyrights, copyleft e a cadeia do livro, né? Tudo isso. O Fernando tá provocando uma reflexão, né? Ele é um dos autores da edição agora do festival. Nós vamos prosear com ele também. Olha só, falei sem saber, hein? Você vê que é o tal do radar. Então, tá aqui, tá funcionando, tá funcionando, né? E assim, não é nosso tema, não é nossa mesa, mas assim, bem breve, outra discussão da cultura, né? O que é você ser um ator ou uma atriz, o que é preparador de elenco, como é que são as relações de autoritarismo ou não, o que é o método, é Stanislavski, é psicanálise, né? Porque você sabe que tem uma relação direta Freud e Stanislavski no sentido de te provocar para vir à tona inconsciente. O jeito a gente tem de provocar o outro, de dar porrada com a melhor das intenções para que venha à tona uma veracidade. Né? Então, o que é poder, o que é dominação, o que é domínio, o que é controle, o que é subjugar, o que é submeter o outro, qual que é o meu gozo perverso, sádico, Aí também não é a mesma coisa. E é uma discussão, eu estou dando 2 exemplos de discussões relativamente recentes no âmbito da cultura que o nosso olho está podendo ver. Você está trazendo esse tema da preparação de atores daquela Fátima, isso? Toledo? Essa discussão da Denise Weinberg e da Fátima Toledo, e não é só a Denise como atriz, é um monte de gente, abaixo assinado e muita polêmica, para se repensar qual é o lugar do eu diante do outro. Qual é o poder que o outro teria com o objetivo de fazer o eu funcionar. Então, esse debate, vou fazer um recorte macro, mas esse não deixa de estar dentro
de um debate, de uma lógica de hierarquização, dominação, matriz patriarcal. De alguma forma, quando a gente vai discutir machismo, racismo, patriarcalismo e dominação, a gente está falando é um pouco o tema do que a gente está falando, né? Quando a gente diz, olha, eu tenho direito de fala, eu posso ler e eu posso escrever. Eu tenho direito de fala, eu tenho direito de sensibilidade, direito de autoria. Então, alguma coisa está acontecendo aqui no mundo quando a gente reconhece na gente mesmo o direito de sermos sujeitos e não só objetos do outro. Uhum. E você acha que ao nascer e florescer esses debates já é um passo em direção a um mundo melhor? Ixi... Olha, se o mundo tivesse parado, o mundo parou, a história deu um tempo, e a gente está aprendendo tudo isso, e go! Então, a Revolução Francesa aconteceu, agora a gente, né, a entrevista do Piketty agora, né, que a gente está às vésperas de uma nova Revolução Francesa. Então, vamos lá, um amigo meu que é bem provocador falou, olha, e agora a gente vai vir, com guilhotina com tudo. Eu falei a união do proletariado, falei um pouco para dar uma provocada. Proletariado com guilhotina, com o que for, e vamos lá, né? Guerrilha foi. E se fosse, vamos dizer, só isso, e a gente está aqui numa outra espiral da consciência moderna, que é basicamente essa grande luta, né? Todos somos sujeitos, e como a gente consegue ser sujeito ao mesmo tempo, e eu existo e você também, e a gente se ama e não se odeia, ou pelo menos se ama um pouco, se odeia o mínimo, e se suportam tanto, e faz a lei, e barra o gozo e tal. Só que não é só isso, porque a gente está também numa fase de um capitalismo produtivo e extrativista muito voraz. E a gente está com muito mais técnica para extrair muito rápido da natureza e prescindindo do humano. Então, as coisas estão acontecendo simultaneamente. Eu produzo muito, eu tiro muito de tudo e não preciso de você, porque eu tenho engenharia, eu tenho, né, chama a bioengenharia e a biotech, e eu tenho uma lógica quântica e robótica incrível, e realmente a gente vai jogar 80% da população fora. Tudo bem jogar um tanto de natureza fora também, vamos fazer garimpo, vamos fazer madeira, vamos fazer gado, vamos fazer soja, e tudo bem, porque aí a gente vai guardar um pouquinho aqui. A minha pergunta é, dá tempo? Né? Por isso que eu digo, a história não parou, se a gente estivesse aqui, tudo bem. Então, aí, será que é catastrofista? Será que a questão do tempo, ela é relevante? É o meu feeling, mas é desembasado. Aí precisaria ter mais número, mais pesquisa, mais estatística, mas de tudo que eu leio, o tempo é relevante, e não tem muito. Não tem muito, não é que, ai, calma, daqui uns 300 anos a gente vê. É importante o que está acontecendo, é uma alta concentração de poder, de destruição. Como é que a gente vai escapar dessa? Essa reorganização da subjetivação humana vai conseguir já pensar e operar diferentemente? Eu não sei. Eu não acredito piamente. Muito bem. Eu
você falou do tempo e tem um microtempo que é da nossa conversa, que já tá, o pessoal da produção tá atrás de mim fazendo aquelas aeróbicas assim, e que a nossa conversa está fluindo bem. Eu tô adorando. Eu vou te fazer uma última pergunta, Maria, que é você leitora, você como leitora, você é disciplinada, é metódica ou é mais intuitiva? Totalmente caótica. Eu não consigo ler um livro depois do outro. Aliás, eu não consigo nunca fazer uma coisa depois da outra. Já percebi que isso até é engraçado, né? Eu vou contar aqui uma coisinha assim, doméstica, né? Mas a piadinha da casa, depois da pandemia, aí o Contardo falava assim: nossa, descobri uma outra mulher, peraí, ela é Mulher Maravilha, ela faz 7 coisas ao mesmo tempo, que é isso? Vem cá. Aí ele falava de piada, na verdade, né? Vem cá, minha Wonder Woman, vem cá, cadê ela? Cadê ela? Já tá onde, né? Eu falava assim, não, mas você não sabe, porque tem o garoto, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Todos nós ficamos um pouco mais disruptivos, mas depois eu me dei conta que, para ler, eu sempre tive uma pilha de livros na cabeceira. E, para ser mais honesta, tem pilha na sala, tem pilha no banheiro, tem pilha na escrivaninha, tem as pilhinhas por aí. Aqui, ó, se bobear, tem a minha pilhinha daqui. Então, até não está mais aqui, mas eu fiz uma live de aniversário, não, de X números no canal, e era MH Sem Filtro respondendo perguntas. Nessa eu respondi alguns comments, e uma das perguntas francas e honestas era: o que você anda lendo? Aí eu peguei a pilhona do Criado Mudo, trouxe e fui comentando um pouco. E falando, essa é mais pessoal, esse estou estudando isso, estou pensando. Então, acho que me dá uma alegria poder transitar, poder, sabe, do luxo ao lixo, comer uma coisa de R$ 5, comer uma coisa mais cara, ler um livro mais pop, ler um livro mais erudito, ler poesia, ler ficção, ler não ficção, e eu vou mudando um pouco, sabe? É muito raro mesmo quando eu amo o livro, é muito raro eu mergulhar só aqui, sabe? É legal essa oxigenação, arejar, né? E a gente fica também estimulado em várias frequências diferentes, vários tons musicais, vamos dizer assim, várias notas musicais diferentes, né? Maria, adorei o bate-papo. Maria Homem participando da 13ª edição do Festival Tarrafa Literária. Um prazer para mim, muito estimulante a conversa. E vou fazer outros convites futuros. Vou mandar uns livros da editora para você ler, dentro do teu caos particular, sem pressões. E quero agradecer demais a tua participação na Tarrafa Literária, Maria. Obrigada de novo pelo convite, parabéns pelo trabalho e vamos, né, seara do cultivamento das coisas, né, para sair do mal-estar da civilização. Que beleza. Muito obrigado. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.